Essa aula é muito legal. Eu quero te mostrar uma outra visão, uma outra forma de você conseguir pensar, interpretar e aplicar um marketing a partir de um ponto de vista completamente diferente. Eu defendo que o marketing em saúde ele parte de alguns pressupostos diferentes daquilo que a gente vê normalmente sendo ensinado por aí, o que funciona talvez para um curso online, que talvez funcione para um produto, para um sapato, para uma roupa, mas não necessariamente é a melhor estratégia que nós na área da saúde podemos utilizar. Então o que eu quero conversar com você hoje é sobre isso. Eu quero te mostrar a essência deste assunto, que é a interseção de três elementos muito importantes. E quando eu descubro esses três elementos e coloco eles em prática, eu além de estar fazendo um marketing muito forte, já no sentido mais pragmático da coisa, eu consigo ainda gerar um boca a boca extraordinário, porque ele vai exatamente na direção daquilo que eu espero. Então vamos lá, vamos a esses três elementos fundamentais que precisam estar combinados. Primeiro deles, confiança. Confiança. Na área da saúde, ninguém contrata um serviço. Contratar serviço significa adesão a um tratamento, significa, quando a gente fala comprar um serviço de saúde, não é só comprar literalmente pagando alguma coisa, mas é aderir, é confiar, é seguir. Ninguém adere a um tratamento de um médico que lhe foi prescrito se eu não confio no médico. Se eu, paciente, não confio no que esse médico está me contando, eu não confio nele, não confio no personagem, não confio na pessoa, o jeito que ele fala me passa insegurança. Se eu não me sinto seguro com esse profissional, com essa clínica, com esse laboratório, com esse hospital, se eu não tenho segurança aqui, talvez porque eu tenha sentido incongruência no que ele falou, talvez porque está um cheiro desagradável aqui que eu acho que isso aqui tem a ver com alguma coisa que não sei, que não está legal e eu sinto o paciente que não está bom. Talvez seja uma mentira que eu percebi no profissional, não importa. O que importa é que se eu perdi a confiança por alguma razão no profissional, eu não vou aderir ao tratamento, não vou dar sequência, não vou recomendar, eu desconecto completamente. Portanto, gerar confiança é fundamental. E aí a pergunta então que você tem que se fazer, que você precisa dia e noite estar pensando nela é: como é que eu faço para conquistar esta confiança, para manter esta confiança, para gerar esta confiança? Obviamente, um dos jeitos mais concretos é gerar bons casos resolvidos. Quantos mais pacientes você tem que são de casos perfeitos, casos muito bem executados, casos entregues com perfeição, vamos chamar assim, você entende o que eu quero dizer? Tecnicamente bem conduzidos, quanto mais isso acontece, quanto mais essa entrega acontece, mais elementos que favorecem a percepção da confiança estão presentes, certo? Então gerar confiança também faz parte disso, pressupõe boa casuística de bons resultados e um histórico de resultados de excelência. Mas não basta. Confiança também, para algumas pessoas, tem a ver com a sua experiência profissional, seu histórico, de onde você veio, sua formação, títulos. Na verdade, a gente fez pesquisas, nas Tomás de Gestão e Marketing, a gente tem algumas pesquisas interessantíssimas. Uma delas é com relação ao quanto as pessoas dão importância, por exemplo, a títulos. Vou te contar, 7% só das pessoas dão importância para título. Só 7%? Sim, mas para esses 7%, título é determinante. Para muita gente, título é uma coisa bacana, ajuda, mas nem sempre é o mais importante. Agora, para aquelas pessoas que acham fundamental, elas vão buscar, querem saber, querem essa comprovação, elas precisam dessa comprovação e se não encontram, não vão gostar. Então, por exemplo, para essas pessoas, titulação, formação, experiência faz parte da geração de confiança. E muitos outros elementos que você já está começando a pensar aí, que você deve e precisa desenvolver continuamente. Então, confiança é um dos pontos que você vai precisar trabalhar. Como gerar confiança, como manter o cliente confiando em mim e por aí vai. Ponto número 2 dessa nossa conversa, desses pontos aqui. Empatia. Você sabe o que é empatia? Não vamos confundir empatia com simpatia. Empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do cliente, no lugar do outro. É ouvir com atenção. Empatia
Empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do paciente, por exemplo, ou até do acompanhante, sentir a sua dor, respeitar a sua angústia, entender, respeitar e conseguir, de alguma forma, entender o porquê que aquela pessoa está irritada, nervosa, ansiosa, qual o tamanho do medo daquela pessoa com aquele procedimento, medo do seu diagnóstico. Então, quando eu estou diante de uma pessoa, de um paciente, de alguém em alguma fragilidade, seja ela qual for, eu e minha equipe, você e sua equipe, todos, sem exceção, precisam ter de dentro para fora a capacidade de se identificar com esse cliente, de construir empatia, ou seja, de perceber aquela pessoa, entender a sua dor, a sua angústia, os seus medos, etc. E a partir desse entendimento humano, conseguir ter ações e reações que conectem com a pessoa, que façam sentido para a pessoa. Ou seja, entender de gente é um elemento fundamental para que o seu marketing funcione. E não é só o seu entender de gente, é de toda a sua equipe. Entende isso? Se você tem uma equipe selecionada adequadamente, pessoas que sabem disso, que entendem e gostam de gente, e você tem este tom, você dá este tom, este ritmo à sua equipe, de tal maneira que a sua equipe se preocupe verdadeiramente com o cliente, no sentido de que ele possa ser respeitado, ainda que ele esteja equivocado no seu pensamento, na sua ideia, porque muitas vezes os pacientes sim estão bastante equivocados, o cliente nem sempre tem razão, aliás, muitas vezes não tem, mas a gente precisa respeitá-lo até na sua ignorância, até naquilo que ele não sabe. Ok, então, quando a gente está falando desse tripé fundamental aqui, eu estou dizendo dessa interseção que gerar confiança... Tem um negócio aqui. Tem um negócio na minha boca. Cabelo. Depois edita esse pedacinho, né? Tudo bem, vou voltar aqui. Então, para a gente conseguir esse resultado, então, a interseção dessas três coisas é gerar confiança, gerar empatia, manter isso com empatia, e falta agora o terceiro elemento que vai fechar isso com chave de ouro, que é experiência. Experiência é tudo aquilo que o seu cliente vai vivenciar na relação com você desde o momento que ele ouviu falar o seu nome. Como assim? Se eu hoje ouço falar de um determinado profissional, de um médico, de um laboratório, de um hospital, e vou atrás dessa informação, ou seja, procuro o site daquele profissional, daquela clínica, ou procuro o seu perfil numa rede social, no momento em que eu faço isso, a minha experiência está começando. Aquela experiência, então, foi fácil achar, foi difícil achar, teve presença contínua, teve presença digital, eu achei aquele profissional. A hora que eu acho, que imagem eu vejo, que fotos estão ali. Hoje eu estou vendo um monte de profissional colocando foto nas suas redes sociais, por exemplo, só com agulha, com cirurgia, fotos sanguinolentas. De verdade, você acha mesmo que é isso o que seu paciente quer ver quando entra na sua rede social? Vamos pensar, né? Vamos pensar? Não, não é isso que ele quer ver. Talvez outro colega queira ver. Seu paciente não. Seu paciente tem medo dessas coisas. Enfim, então esse conjunto das experiências que ele vai tendo é que fazem a diferença. Então ele entrou em contato, viu ali, aí ele vai ligar. Vamos imaginar que ele ligou, ele pegou o telefone e ligou. 10 chamadas depois, ninguém atendeu, caiu a ligação. Bom, aí ele tenta de novo, mesma coisa. Aí, 10ª vez alguém atende, assim, minutinho, por favor. Aí você ouve a pessoa do lado contando para outra como foi o BBB de ontem, rindo. Olha que legal, você viu aquilo, ó que interessante. Vai pro paredão, como é que é? Será que realmente a experiência do cliente está sendo boa? Não, não está. Aí chega no seu consultório, não tem estacionamento. Ele não tem, né, como parar. Entra no consultório, a hora que ele entra lá, a temperatura está 32 graus do consultório, né? Aí ele quer sentar, não tem cadeira. Está tudo lotado, tem gente em pé, não tem onde sentar. Fala, caramba. Ou então ele senta numa cadeira, a cadeira está torta, está bamba, assim, ele fica até meio torto, né? Não faz o menor sentido, né? Ele quer tomar uma água, não tem uma água. Ele quer tomar um café, é morno, né? Ou seja, você está entendendo o que eu quero dizer. A experiência é ruim. Pior, clínica suja.
sujeira ali, sujeira ali, sujeira ali. Muitos consultórios perdem pacientes, não é porque o médico é ruim ou porque a secretária é ruim, é porque a faxineira é ruim. Ou seja, todo mundo faz parte da construção da percepção de qualidade. O que aquele paciente está vendo e experimentando, tudo está sendo somado na sua cabeça. Tudo está sendo somado. Pontos estão sendo conectados. Tudo está fazendo sentido no conjunto para ele interpretar alguma coisa. Então, essa experiência é importante. Tempo de espera. Se as pessoas furaram fila, então ele está esperando há 40 minutos, não foi atendido ainda, e ele vê pessoas que chegaram depois dele já sendo atendidas. Essa experiência é boa? Não é, ainda que tenha um motivo para aquilo. Se ele não soube o motivo, a experiência foi pior ainda. E por aí vai. Ou seja, experiências positivas geram predisposição à admiração. Experiências negativas geram predisposição à aversão. Guarda isso. Pausa, ouve de novo essa frase, o quanto ela é importante. Então, o conjunto das experiências apoia ou afasta todo o conjunto do que a gente pode chamar de verdadeiramente marketing. O grande segredo vai ser quando eu consigo a interseção dessas três coisas. No momento em que eu consigo gerar para o meu paciente uma confiança muito grande, eu e minha equipe, o meu nome, a minha marca, a minha reputação já está gerando confiança. O jeito que eu falo, a forma como eu falo, gera confiança? Ótimo. A minha equipe, conseguimos todos nós gerar essa empatia com o cliente, a gente faz essa conexão, ele entende que é gente com gente, seres humanos conversando, ele entende isso, ponto para nós também. A experiência que eu consigo gerar é bacana para ele? Ok. Se eu alcanço tudo isso, eu alcanço o coração do meu cliente. Alcançar o coração do meu cliente significa fazer ele falar: uau, encontrei o médico que eu queria, encontrei a médica que eu queria, encontrei o lugar que eu sempre procurei. E quando ele tem essa sensação, a vontade que ele tem é de trazer outras pessoas para ter a mesma experiência, para que ela possa comprovar que ele está falando, que ele encontrou alguém fantástico, vem conhecer também. E muitas vezes a pessoa que tem uma determinada patologia, um problema, ou mesmo uma necessidade estética, essa pessoa conhece outras iguais. A pessoa daquela patologia conhece outras, a pessoa com aquele problema conhece outras. E uma vez que ela teve uma experiência fantástica nessas três coisas, ela começa a trazer seus amigos. Este é o segredo do marketing. Quanto melhor eu faço esta entrega, quanto melhor eu entendo esses três elementos, quanto mais eu ganho o cliente, o seu coração aqui, mais essas pessoas vão ficando preparadas para trazerem outras. E nenhum marketing é melhor do que esse. Construir isso de uma forma consciente é extraordinário. E o mais legal, quando isso acontece, como eu falei, gera um boca a boca espontâneo. Algumas pessoas vão gostar e vão ficar disponíveis para quando alguém perguntar, falar. A pessoa fala assim: você conhece um bom dermatologista? Você conhece o cirurgião plástico? Você conhece o gastro? E a pessoa fala: sim, conheço. É o doutor fulano, a doutora fulana. Vai falar com uma alegria, porque ele teve essas boas experiências, viu um lugar altamente empático e que ele confia. Mas outras pessoas vão se tornar seus paladinos, seus clientes apóstolos. Sabe o que é um cliente apóstolo? Aquele que evangeliza seu nome. Ele é capaz de parar a pessoa na rua e falar assim: ó, você precisa ir daquele cara lá, ele é bom, viu? Aquele médico lá, ó, aquela médica lá é boa. Um paciente apóstolo, um paciente paladino, é tudo que a gente quer. E eu quero te contar, uma das maiores fabriquinhas, o jeito da gente fabricar um paladino, sabe qual que é? Fazendo esses três elementos, fazendo com que o coração dele se enche de vontade de contar para outras pessoas que ali é legal, que ali ele finalmente encontrou. Então o seu trabalho a partir de hoje, ó, ponto 1, confiança. 2, empatia. 3, experiência. Gravou? Para sempre isso, hein? A partir de hoje, para sempre. Você e sua equipe. Fica neurótico com isso. Faz pra caramba. Concentra energia, porque isso vale a pena de uma forma assim, olha, você vai ver o resultado ao longo do tempo. Espero que essa aula tenha sido provocadora o suficiente para você se mexer e começar isso agora. E vai ser muito legal a gente receber, quem sabe, notícias suas para contar a transformação que você teve a partir de hoje. Forte abraço e a gente se encontra por aí.